Vamos lá então, pessoal, para a segunda aula de fenômenos ondulatórios. Hoje a gente vai falar de mais três fenômenos ondulatórios, né? Na verdade, introduzindo aí um deles que a gente vai falar durante mais algumas aulas, tá? Então, na aula passada a gente já falou de alguns. Hoje a gente vai falar de reverberação, vai falar de batimento, vai falar de superposição, para que na próxima aula a gente possa trabalhar com interferência, que é uma matéria um pouquinho mais importante, ter um pouquinho mais de conteúdo para trabalhar matematicamente, principalmente falando, tá? E não acabam por aí os fenômenos, mas a gente precisa falar de outras coisas antes e aí depois a gente volta para efeito Doppler, por exemplo. Então, ainda tem muito fenômeno ondulatório para a gente trabalhar. Vamos lá, pessoal, começando pela reverberação. Então, a gente viu na aula passada que o som reflete. O som e as ondas, qualquer tipo de onda aí, ela pode sofrer reflexão. No caso do som, quando eu tenho um local fechado, ou um local onde o som pode sofrer sucessivas reflexões, esse som pode levar tempos diferentes para refletir em locais diferentes e chegar até uma mesma pessoa, um mesmo local, com diferentes tempos. Repara que o som ele vai ter a mesma velocidade e as diferentes distâncias que esse som está refletindo vai fazer com que ele chegue em tempos diferentes. Enfim, a gente viu quando a gente tem um único local, então, por exemplo, uma única fonte emissora e um único local longe, como uma montanha, o som vem, reflete, volta e a gente ouve o eco. O eco, então, é uma reflexão. A reverberação são vários ecos. Só que como esse local geralmente não é tão grande assim, né, como uma montanha isolada, é um salão, um teatro, uma sala de aula, é, essa reverberação ela aparece como uma vibração na nossa audição. Por quê? Porque o intervalo de tempo entre um eco e outro é muito pequeno, muitas vezes imperceptível para o nosso ouvido conseguir separar de um único som. Então, ao invés da gente ouvir como se fosse um som, né, como se fosse um eco, ou a gente ouviria, sei lá, tipo, quase que um funk, som. A gente não ouve vários sons separados. A gente vai ouvir mais uma vibração, mais uma extensão desse som. Ficaria um som, né? Ele seria essa vibração final pela repetição de um determinado som que a gente está ouvindo durante frações de segundos, tudo bem? Isso é a reverberação. Começando então a falar de interferência. A gente começa a falar de interferência através do fenômeno da superposição de ondas. Então vamos entender superposição, vamos entender um pouquinho de interferência hoje, vamos falar de batimento e na aula que vem a gente entra mais a fundo na interferência. Tudo bem? Então, pessoal, o que é o fenômeno da superposição de ondas? Vamos começar por aqui. Ó. Imagina que eu tenho dois pulsos, tá? Se movendo em sentidos opostos, um sentido para a direita, um sentido para a esquerda, e repara que eles têm a mesma fase para cima. Quando esses pulsos se encontrarem aqui no meio, então imagina que esse aqui se deslocou até o meio, esse aqui se deslocou até o meio, os dois se superposicionaram, né? Ou seja, os dois estão posicionados um em cima do outro. Olha o que vai acontecer com a amplitude dessa onda. Ela vai somar a amplitude de 1 mais a amplitude de 2, formando uma amplitude que é amplitude de 1 mais amplitude de 2. Pessoal, repara que o comprimento de onda aqui, ó, deles eram iguais e eles não se somaram, eles continuaram iguais. Então, se esse cara tinha lambda que é igual a lambda, aqui continua lambda. Não vai ser 2 lambdas, não vai ser nenhuma diferença, né? A gente já vai ver o que acontece se os comprimentos de ondas forem diferentes, tá? Mas o comprimento de onda não aumenta, vai aumentar o quê? A amplitude. Beleza, pessoal. Só que essa onda estava indo para a direita, essa estava indo para a esquerda. Nesse momento, elas se superposicionaram, elas se superporam aí. E depois disso, o que vai acontecer?
Quem estava para a direita continua indo para a direita. Então, repara que esta onda aqui é essa onda aqui. E essa onda aqui é essa onda aqui. Ou seja, eles seguem o seu caminho completamente igual, como se nada tivesse acontecido. Então, eles só vão se superpor na posição de encontro e depois da posição de encontro segue a vida, cada um vai para o seu caminho, não olha para trás, tá bom? Beleza? Pessoal, aqui no meio, quando elas tiverem essa superposição onde somou as duas amplitudes, a gente fala que nessa superposição aconteceu uma interferência construtiva. Então, a interferência construtiva é quando dois pulsos, duas ondas, elas se encontram e as amplitudes se somam, ficando maior do que antes. Pessoal, por exemplo, no caso de um som, se você tem duas caixinhas de som dentro de uma sala, você pode fazer uma interferência construtiva. E o que a amplitude ia fazer nesse caso? Ela ia fazer com que o volume aumentasse. E se fosse luz, por exemplo, ia fazer com que o brilho aumentasse. Tudo bem? Mas pode ter o caso da gente ter as ondas se locomovendo defasadas. O que é defasada? De fases diferentes, né? Fases diferentes seriam, enquanto está vindo uma crista, o outro está vindo com um vale. E a hora que eles se superporem, a hora que eles se encontrarem exatamente, lembrando que aqui no caso os dois têm a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda, olha o que acontece. Some a onda. Tá vendo? Ela desapareceu nesse momento, a corda ficou reta. A corda está completamente reta. Isso, pessoal, é o que a gente chama de uma interferência destrutiva. Se fosse o caso do som, a gente não ouviria som. Nossa, mas é possível fazer isso? Quando é uma nota só, né? Se for alguém falando, algum instrumento tocando, alguma música tocando, é mais complicado porque tem muitas notas com muitas frequências diferentes misturadas. Mas se for um som com um único tom, com uma única nota, é possível. Se for uma luz com uma única cor, é possível destruir essa cor e não ter luz naquele local, não ter som naquele ponto. Só que geralmente, pessoal, como o som está na faixa de metros, centímetros, você posiciona seu ouvido um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, ou a distância entre o ouvido esquerdo e o ouvido direito já vai ser o suficiente para você ouvir um pouquinho mais baixo, mas não destruir completamente esse som. Mas dá para reparar bem essa diferença. Tendo duas caixinhas de som, colocando um som bem grave, separa essas caixinhas de som e anda pelo local que você tem, você vai perceber a variação de volume por conta de interferências construtivas e destrutivas. A gente vai falar um pouquinho mais disso em algumas aulas aí para frente, tá bom? Mas enfim, então essas ondas estavam andando com fases opostas, mesmo comprimento de onda, chegaram no meio, sofreram interferência destrutiva. E aí, elas morreram? Elas não existem mais? Não, pessoal. A que estava indo para a esquerda continua indo para a esquerda, quem estava indo para a direita continua indo para a direita, como se nada tivesse acontecido. Apenas no local que elas se encontram que elas desfazem uma a outra, mas elas não interferem no movimento um pulso do outro. Tudo bem? Então, superposição de ondas. No local que se encontram, soma amplitude, não soma frequência, não soma comprimento de onda, não soma nada. No local de encontro, vai somar a amplitude. Se eles tiverem amplitudes em sentidos opostos, vai subtrair, né? Nesse caso aqui vai ser A1 menos A2, elas vão se destruir, tá bom? Bom, então é isso aqui que a gente estava falando. Então repara aqui, ó, no meu segundo exemplo, elas têm amplitudes diferentes, apesar do comprimento de onda ser igual, tá vendo? Comprimento de onda, 4 quadradinhos. Essa também, 4 quadradinhos. O resultado é uma onda com 4 quadradinhos. A amplitude de uma era 2 quadradinhos, da outra 1 quadradinho. Resultado da amplitude, 3 quadradinhos. Depois de se encontrarem no meio, a de 1 quadradinho estava indo para a esquerda, continua com 1 quadradinho indo para a esquerda. A de 2 para a direita, continua com 2 indo para a direita, tá bom? E se elas tiverem comprimentos de ondas diferentes? O que vai acontecer com elas? Deixa eu só apagar isso e isso. Repara que o exemplo 1 e o 2, eles são o 1 e o 2 que eu dei aqui em cima, tá?
a letra A e a letra B, só que ele só mostra um pouquinho a mais aqui, ó. Antes, quando eles ainda estão quase se encontrando, mostra a superposição dessa partezinha, depois quando já estão se destruindo, enfim. Aí ele mostra uma etapa a mais, tá bom? Agora, repara aqui, pessoal, eu tenho formatos diferentes e o comprimento de onda, entre aspas, vai dar uma certa diferença, né? Dá para ver que essa onda ela é mais larga do que essa ondinha. Então, repara, pessoal, na parte em que ela se superpõe, existe a superposição. Na parte do comprimento de onda aqui, onde está sozinha, mantém o formato da outra. Tudo bem? Então, é só no ponto onde se encontram que vai ter a interferência. Então, se você tem uma onda mais larga e uma onda curtinha que se superporam, você vai ter isso, e aqui vai ficar um negócio... Nossa, vai ficar meio pornográfico isso. Vou parar por aqui e vamos para o próximo slide, então. Gente, uma consequência da interferência é a formação dos batimentos. Gente, vamos ouvir primeiro um batimento para depois a gente ver todo esse resto da teoria, tá? Então, esse é um vídeo que eu passei na aula passada. Deixa eu tirar o som. Mas agora eu estou interessado não na parte aqui da ressonância, tá? A parte, né, que ele batia em um para gerar onda no outro. Qual parte a gente vai pegar do vídeo? A gente vai pegar a parte que ele mexeu na presilha, de tal forma que ele vai mudar o comprimento de onda de oscilação de um dos diapasões aí. Então, cada um vai produzir uma frequência diferente Dessa forma, da o diapasão outra, irá tudo bem? vibrar com uma Vamos ouvir frequência levemente... para ver como que fica? Agora vamos modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a Mexeu no posição do comprimento de onda, pezinho mexeu na na frequência. extremidade. É muito mais legal fazer isso se vocês estarem vendo minha cara de tonto fazendo um. Mas esse é um batimento, né? Ou seja, tem hora que a amplitude está lá em cima, aí ele baixa essa frequência depois. Meu Deus, que coisa idiota eu fazer isso, mas tudo bem. Mas deu para entender o que é o é o batimento, tudo bem? Eita, ó, tem um batimento na entrada, olha que legal. Não tinha reparado nisso. Vamos lá, deixa eu pegar de Vamos novo aqui. modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a posição do pezinho na extremidade. Vamos lá. Dessa forma, o diapasão irá vibrar com uma frequência levemente menor se comparada com a frequência do outro diapasão. Então, quando tem um diapasão tocando, Por o causa som dessa fica pequena limpo. diferença entre Quando as toca os frequências, dois, podemos fica ouvir o som de um deles interferindo com o som produzido pelo outro, tendo como resultado o fenômeno chamado de batimento. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante até o final do vídeo. Podemos ouvir a mudança na frequência do batimento, que fica um pouco menor. Ele mudou de novo aqui a frequência de um dos diapasões. Repare que demorou mais para a gente oscilar. Ficou um... Assim, quando posto
Para esta demonstração usaremos 2 diapasões acoplados em caixas de ressonância, um diapasão menor, um martelinho com cabeça de borracha e um pêndulo de isopor pendurado com um fio fino de nylon. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Agora vamos modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a posição do pezinho na extremidade. Dessa forma, o diapasão irá vibrar com uma frequência levemente menor se comparada com a frequência do outro diapasão. Por causa desta pequena diferença entre as frequências, podemos ouvir o som de um deles interferindo com o som produzido pelo outro, tendo como resultado o fenômeno chamado de batimento. Mudando um pouco mais a posição do pezinho, podemos ouvir a mudança na frequência do batimento, que fica um pouco menor. Podemos ainda fazer um outro experimento usando um diapasão menor, mas que tem a mesma frequência. Assim, quando posto para vibrar, ele também excitará o ar dentro da caixa de ressonância que amplificará o som. A frequência de vibração deste diapasão é muito alta e quase não conseguimos ver sua
Bom, o exercício diz o seguinte, ó. A figura representa no instante t igual a zero a forma de uma corda esticada e presa entre duas paredes fixas, na quais dois pulsos 1 e 2 se propagam sem mudar de forma, com velocidade de módulo 4 metros por segundo, nos sentidos indicados, né? Não há dissipação de energia na corda e considere 4 pontos da corda definidos por suas posições x. O A está no 7, o B está no 9, o C está no 11 e o D está no 13. Bom, letra A, indique na figura dada, por meio das setas para cima ou para baixo, o sentido da velocidade de direção do eixo Y dos pontos A e B no instante t igual a zero. Se em alguma dessas velocidades for nula, escreva nula identificando-a. Pessoal, repara aqui, ó, aqui é 6, então o 7 é no meio, tá? Aqui é 10, então aqui é o 9. Ou seja, o ponto A está aqui e o ponto B está bem aqui. Ele quer saber a velocidade vertical e não horizontal. Velocidade horizontal, obviamente, é para frente. É só olhar que a onda está se deslocando para a direita, né? Bom, repara, pessoal, qual que é a tendência? O ponto A, no próximo instante, vai estar indo mais para cima ou mais para baixo. Se a onda está se deslocando para a direita, né? Você tem aqui, ó, ela está indo para a direita, no próximo ponto, essa onda vai estar para cá. Então, repara que esse ponto A, ele veio para cima, tudo bem? Repara que o ponto B, ele vai para baixo, tudo bem? Então, pessoal, a velocidade do A é para cima, a velocidade do B é para baixo, certo? Bom, essas são as direções do instante zero, certo? A direção das velocidades no instante zero. Letra B, determine um módulo, o valor do módulo da velocidade da direção y no ponto A no instante t igual a zero. Pessoal, velocidade do y, eu tenho que pegar o deslocamento em y e dividir pelo tempo que ele se desloca. Então, vamos pensar aqui num tempo conhecido. Vou apagar aqui, essa daqui. Repara que ele me falou que a onda tem uma velocidade de 4 metros por segundo, certo? Na horizontal, o que não quer dizer que vai ser a mesma velocidade na vertical. Porém, com a velocidade da horizontal, a gente sabe a cara que a onda vai ter. Então, por exemplo, a gente sabe que ele começa aqui do 6 ao 10, ele desloca 4 metros por segundo. Significa que este ponto, depois de 1 segundo, ele vai estar para cá. E essa onda ela estaria assim, mais ou menos aqui. Repara, pessoal, que esse ponto aqui, que é um vale, para ele descer até o ponto do meio, eu precisaria, não que esse ponto deslocasse até lá, mas que esse ponto deslocasse até aqui. Ou seja, que ao invés de 1 segundo de deslocamento, que ele andasse metade disso. Ou seja, que ele andasse, em meio segundo, ele andasse 2 metros, e aí eu vou conhecer esse deslocamento vertical aqui, né? Então, repara, pessoal, em meio segundo, a onda anda 2 metros na horizontal. Esses 2 metros na horizontal faz com que um ponto que estava num vale, que é o ponto mais baixo, vá para o meio da corda. Deslocando quanto? Olha aqui do lado, deslocando 3 centímetros. Então, em meio segundo, na vertical, é deslocado 3 centímetros. Tudo bem? Então, a velocidade y, pedida no item B, vão ser os 3 centímetros dividido por meio segundo, ou seja, 6 centímetros por segundo de velocidade. Tá? Qualquer ponto que tiver aí no meio vai ter essa velocidade. Qualquer ponto que tiver daqui até aqui vai estar subindo com essa velocidade e daqui até aqui vai estar descendo com essa velocidade. Ok? Bom, pessoal, na letra C, desenhe a forma da corda no instante 1 segundo. No sentido 1 segundo, indique por meio das setas os sentidos das velocidades do eixo y dos pontos C e D. Se alguma dessas velocidades for nula, escreva nula, identificando-a.
tá bom? Bom, então, gente, vamos lá. Deixa eu apagar aqui o que a gente fez até agora, ok? No instante 1 segundo, o que a gente precisa saber? Esse pulso 1, ele vai ter deslocado 4 metros e ele vai estar para cá. O pulso 2 vai ter deslocado 4 metros, vai estar para cá. Ou seja, como que vai ficar essa corda? Ela vai ter uma interferência destrutiva. Eles vão fazer uma superposição de forma que essas ondas se destruam. A parte da corda onde tinha as ondas 1 e 2, ambas vão ficar retas, né? Essa parte aqui, ó, ficou reta, essa parte ficou reta. Essa parte vai se destruir e vai ficar reta. Então, como que vai ser a imagem da corda? Vai ser uma linha reta. Só que ele quer a velocidade dos pontos C e D, que estão respectivamente na posição 11 e na posição 13. O que a gente faz para entender qual que é a velocidade desses pontos nesse momento? A gente sabe, então, que a corda vai estar completamente reta, certo? Ela vai estar assim, tanto no ponto C quanto no ponto D, ó, tanto aqui quanto aqui, no C e no D, mas isso não quer dizer que o fato dela estar reta, a velocidade delas são nulas. Para isso, a gente vai ter que pensar no próximo instante, um ponto alguma coisa. O ponto C vai subir ou vai descer? Bom, a gente sabe que essa onda 2 ela vai passar e vir para cá. E a onda 1 vai passar e vai vir para cá depois que elas se superporem. Ou seja, o ponto C ele tem a tendência de subir e o ponto D tem a tendência de descer após essa superposição dessas ondas. Tudo bem? Então, está aí a direção e o sentido. Beleza? Esse é um exercício mais qualitativo, talvez seja mais difícil de enxergar o cálculo da velocidade aí no item B. Então, qualquer dúvida, vai lá no Hangout para me perguntar. Beleza? Vamos para o próximo exercício.
Então, ó, gente, uma corda de comprimento L está horizontalmente esticada e presa às extremidades A e B. Uma pequena deformação transversal é feita no centro da corda e esta é abandonada a partir do repouso, conforme a figura 1. Então, na verdade, a corda estava esticada, reta, alguém chegou, pôs o dedão ali no meio e puxou para cima, fazendo aquela deformação. A deformação inicial divide-se, então, em 2 pulsos de formas idênticas que viajam nos sentidos opostos, conforme a figura 2. A velocidade de propagação transversal dos pulsos na corda é v. Calcule o tempo mínimo decorrido até o instante em que os 2 pulsos se superpõem, reproduzindo a deformação inicial, incluindo a fase, tá, pessoal? Então, repare que a gente vai ter que achar aí o tempo necessário para ele voltar para o mesmo formato inicial com a fase inicial. Por que eu estou falando isso? Porque assim como no exercício anterior, esses pulsos eles vão viajar para as extremidades A e B da corda, só que quando eles baterem aqui, eles vão inverter de fase. Então, repara, pessoal, que primeiro tenho isso, depois eu tenho isso, ok? Eles vão bater invertendo de fase. Esse vem para cá, esse vem para cá. Eles vão se superpor aqui no meio. Aí eles vão se separar de novo. Vamos chamar essas ondas de A. Aqui é A mais B. Aqui é B. Aqui. Eita, tá certo, é B. Aqui é A mais B. Essa daqui é a B agora, essa daqui é a A. Tá? Eles trocaram de posição que eles estavam andando aí. Tranquilo? Aí eles vão bater, vão refletir, pessoal, e eles vão de novo, mais uma vez, inverter de fase, indo para cima, ok? E agora, pessoal, como eles vão estar andando um em direção ao outro, eles vão se superpor voltando à primeira imagem. Então, repara, quanto que cada uma dessas ondas percorreu da corda para a gente poder calcular o tempo. Então, olha o pulso A. O pulso B vai percorrer a mesma coisa. Então, é só a gente achar do A que o do B vai ser idêntico, certo? Então, pessoal, primeira coisa, para ir até a extremidade, o A percorreu metade de L, L sobre 2. Depois o A saiu aqui da extremidade, indo até a outra extremidade, chegando aqui, percorrendo L. Então, percorreu L sobre 2, percorreu L, e para voltar daqui até o meio, percorreu mais L sobre 2. 2 metades mais 1 inteiro, ele vai ter que percorrer 2 vezes o caminho inteiro da corda. Concordam? Então, como ele vai percorrer 2 vezes o caminho da corda, o ΔS é igual a 2Ls. Ok? Como ele quer saber o tempo para isso, velocidade é igual a ΔS ΔT. Já que o movimento é uniforme, a gente pode usar a velocidade média. Então, a velocidade ele falou no exercício que vale v. Então, eu posso usar o valor v de velocidade, ok? O deslocamento são 2Ls, o ΔS são 2Ls, e o intervalo de tempo é o que a gente quer. Então, o intervalo de tempo são 2Ls dividido por v, pessoal. Esta é a resposta. Tá? Nossa, cortei errado aqui, né? 2Ls dividido por v. Tudo bem, pessoal? E é isso que a gente termina os nossos exercícios de exemplo. Qualquer dúvida eu vou estar no Hangout para esclarecer qualquer coisa. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.